Estamos de volta nesse bate-papo gostoso com Nega Peruzzi. Ela que já foi vereadora dessa Casa de Leis e também a única mulher eleita presidente desta casa até hoje. Nega, não chega a ser um título, mas é um reconhecimento, sendo a única eleita dentre uma Câmara com tantas legislaturas. Como é que foi ser presidente e em que época isso aconteceu, Nega? Olha, eu vou falar uma palavra de um amigo que é muito querido, do Fulgêncio Soares. Ele falou, Nica, mas eu fiquei com tanta raiva quando eu soube que no meio de tantos homens, uma mulher sai para ser a presidente da Câmara. Falei, poxa, Fulgêncio, que preconceito. Mas depois, nega, eu vi que você tinha a mesma fibra que José Edgar da Silva. Eu admirava a presidência do José Edgar, mas você não perdeu dele. Como mulher, você teve fibra, você foi em frente, você superou todos os obstáculos que uma mulher poderia passar. E eu costumo dizer o seguinte, não é? Quando eu encontro uma árvore cheia de espinhos, eu olho para ela como se ela estivesse cheia de flores. Porque assim, com a fé que eu tenho em Deus, aqueles espinhos se transformarão em beleza. E a gente terá uma vida mais amena e mais florida. Como presidente, a senhora lembra desses 2 anos como presidente, as dificuldades? Lembro, Márcio, lembro. Um momento mais crítico, uma coisa mais... Eu tive parceiros muito bons. Você sabe que a época política era ferrenha, né? Muito Cagé. masculina, muito, uma coisa bem de homem, aquela coisa só homem, e bem... Cagé, mirralho, né? A oposição era dura, porque era PDS, a época depois, né? Virou PDS. E PMDB. Então era uma rivalidade sem tamanhos. Mas olha, a rivalidade era aqui no plenário, viu? Porque quando a sessão acabava, a gente saía, a gente ia tomar chopp juntos, e tanto que você já viu a gente conversando com esses antigos vereadores, não é? De uma forma amena. Mas aqui dentro, Márcio, eu me lembro uma vez que o Alvarenga trouxe para o Cagé uma ferradura. Uma ferradura? Nós tivemos um congresso em Águas de Lindóia, ou Serra Negra, e ele trouxe uma ferradura. Imagina qual era a situação, né? Como a briga aqui dentro era feia. Mas era assim, partidariamente, né? Mas foi um período muito difícil. Um grande companheiro de legenda, um grande companheiro de legislatura, quem a senhora pode destacar dentre todos aqueles que dividiram com a senhora a legislatura? Para mim, eu tenho doces e suaves recordações do Alvarenga. Alvarenga foi um irmão muito querido, né? O Alvarenga, Moacir Lara, Paulo de Souza Nogueira. Olha, eu estou falando de 3 pessoas extraordinárias. Alvarenga foi vereador 25 anos, né, Márcio? Moacir Lara também foi presidente da casa. Paulo Nogueira, João Alvarenga, eram cavalheiros, não é? Alfredinho, Chico Inácio, né? Roberto Ferreira. Esses, aliás, só Alfredinho que não, mas de todos esses, né? O Gino, gostava muito do Gino, apesar das brigas de plenário, não é? Lá fora a coisa era outra. Eles eram pessoas de um trato muito bom. Quantas legislaturas? 4? 4. 4 legislaturas. Algo em torno de 16 anos de mandato de vida pública. Não, a primeira legislatura foram 6 anos. 6 anos, 18 anos. Em torno de 18 anos. Nesses 18 anos, um momento difícil, Nega, que você considera? Márcio, eu acho que todos os momentos da gente, a gente está preparado para ter
momentos difíceis. É a vida da gente assim, né? Existe uma alternância. Momentos difíceis, momentos alegres, momentos tristes. Para mim, um momento muito triste foi quando eu perdi meu pai e eu estava na presidência da Câmara, né? Estava Quer dizer, presidente. não pude, meu pai nem pôde me ver aqui como presidente. E meu pai era uma pessoa extremamente querida, como minha mãe. Então, eu acho que para mim, esses foram os momentos mais difíceis para mim, quando eu perdi meus pais. Não na política. A política, eu tive, como eu disse, alternância de bons e maus, mas todos superados. Todos politicamente Superados. Dentre os feitos, a senhora já colocou, sendo a Casa da Esperança, esse intuito de trazer a casa, que se fez presente, a casa hoje é uma realidade na cidade de Cubatão. Além da casa, alguma outra luta que... Nossa, Márcio, você está vendo a luta pelos trabalhadores? Sim. Não é? Eu estava relembrando aqui, eu trouxe aqui, são os textos, né, Márcio? Aqui são os textos, só o enunciado dos trabalhos. Uma vez professora, Esse aqui. sempre professora. Já trouxe tudo preparado. Então, olha, eu me lembro de Murilo Macedo, que foi, para vocês que são jovens, né, ministro do Trabalho. Eu fui com uma comissão especial ao Ministério do Trabalho sobre a questão do escravo, do mercado de escravos aqui em Cubatão. Hoje os trabalhadores estão reivindicando o trabalho, não é? Sim. Hoje não estamos nessa luta? Mesma luta, Hoje não houve emprego. aqui um pedido maciço dos trabalhadores aos vereadores da casa? Perfeito. Então, à época, havia um mercado de escravos aqui. Escravidão branca. E eu denunciei isso. Trabalho não remunerado, sem as devidas condições. Não, era assim, Márcio. Era uma Kombi e existiam 10 vagas de carpinteiro, tinha 100. Então, se era para pagar 1.000, eles ofereciam 500, aqueles que precisavam trabalhar iam. Inflacionavam até o mercado, um desrespeito com o trabalhador. Então, veja que hoje eles estão lutando por algo que a gente já lutava no passado. Eu me lembro que, à época, José Fernandes Florentino era do Partido Comunista, né? Que, à época, depois ficou assambarcado pelo PMDB. MDB, à época, juntou-se tudo para PMDB. Mas Florentino, ele era um cavalheiro. Ele falou, nega, admiro você, como mulher do partido do governo, enfrentando esta luta dos trabalhadores. Algo que se faz ainda nos dias de hoje. Hoje. É uma luta contínua. Uma luta contínua. Olha, você não está ouvindo falar do aeroporto de Guarujá. À época, eu já pedia que a base de Guarujá se transformasse em um aeroporto comercial. Não é por falta de pedidos do Legislativo, então. O Legislativo sempre se fez presente e atuante. Então, você veja que eu tive... É uma pena que eu não tenha tempo de falar sobre todos os trabalhos, não é? Mas eu criei leis aqui importantíssimas. Eu vejo no Jornal de Manhã, quando aquele repórter da televisão, ele fala, pô, o vereador só dá nome de rua, ele não se preocupa. Qualquer dia eu vou mandar esse maçarote para ele e falar que realmente nem todos são farinha do mesmo saco, né? Porque eu apresentei trabalhos de envergadura. Trabalhos de envergadura. O Conselho da Pessoa Deficiente, não sei, olha, eu tinha história desse conselho. Eu criei o conselho, o prefeito da época vetou, a Câmara derrubou o veto, o prefeito entrou na justiça, perdeu, recorreu a São Paulo, olha que birra. Um conselho
onde os conselheiros não eram remunerados. Olha, Márcia, eu falava lá em cima hoje com um funcionário novo, que quando foi criado o primeiro Estatuto do Magistério, as grandes mudanças, o cerne do Estatuto, foram emendas de minha autoria. Estatuto esse e que apoiadas, foi revisto em 2004. Apoiadas pelo Mirralho. Era Jaime Ruivo, Alvarenga estavam comigo. E Cagé foi bem claro. O Mirralho vai estudar suas emendas. Se elas forem boas, conte com o nosso apoio. E se eu não tivesse o apoio da oposição, as emendas não seriam aprovadas. Então a senhora participou desse projeto que foi depois feito, alterado em 2004. Em 2004. Agora, nega, você trouxe umas preciosidades aqui, que você estava comentando que é a primeira vez que isto veio ao plenário. É a primeira vez, Eu queria que você falasse um pouco sobre essas preciosidades. Eu tive 2 grandes amigos, Dr. Silvio Guerra e seu Rubens Roncari. Aliás, eu entrei no dia 18 de abril, na prefeitura de 61, e ele entrou no dia 20. Você conheceu o seu Rubens Roncari. Eu não sei se tem algum brasão aqui, mas quem desenhou o brasão foi o seu Rubens Roncari. E eles achavam que eu ajudava muito, porque eu participei da parte comunitária desta cidade, eu participei de tudo. Eu não trouxe o meu currículo hoje, porque, infelizmente, eles ficaram todos trancados na Casa da Esperança. Mas eu prometo que assim que tiver, se você me der outra oportunidade, eu venho, sento aqui e falo exclusivamente do meu currículo. Então ele falava assim, nega, você trabalha tanto para as pessoas, você vai ser homenageada. Você vai receber a medalha Joana d'Arc. Você vai receber a medalha do Inconfidente. Você vai receber... E foi assim, né, Márcio? Sucessivamente sendo homenageada pelos trabalhos realizados. Aí eu tenho de várias entidades que fazem homenagens, né? Não é só de uma, mas essa daqui é da Soberana Ordem dos Cavaleiros de São Paulo Apóstolo, no grau de comendadora, né? Comendadora. Então, aqui, ó, todas essas são de lá, né? Aqui a medalha, aqui, ó, essa daqui saiu até das fitinhas. Eu peguei Paul Harris, né? Paul Harris. Paul Harris, também sou dama... Tudo isso aqui são referências às comendas que eu recebi pelos serviços prestados à nossa comunidade. Reconhecimento do seu trabalho. Reconhecimento. E eu nunca trouxe isso a público, né? Porque, para alguns, isso parece... não é diletantismo burguês? Seria isso? Não sei. Eu considero isso como um reconhecimento e fatos. E eu nunca... E os fatos falam por si só. Eu nunca mostrei, né? Eu nunca mostrei isso a ninguém. Mas eu frequentei muito essa ala da nobreza, né? Essa ala da nobreza em São Paulo, em Santos. Reconhecimento do seu trabalho. Nega, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas antes de lhe agradecer, eu quero as suas considerações finais. Porque, sem dúvida, é um prazer estar ao seu lado e, por mais curto que seja o espaço de tempo, é sempre uma lição sobre a história de Cubatão conversar com você. Olha, eu espero que você converse com o Zaidan e ele possa dar um espaço para a gente falar do nosso papel de vir aqui, de trabalhar, de mostrar o que é Cubatão, não é? Márcio, mas eu até escrevi, porque às vezes aqui a gente se perde um pouco, porque, não é? Eu escrevi que quando nós formos acusados por situações danosas, nós devemos resistir e silenciar
deixando ao tempo a tarefa que lhe compete. Isso não significa conviver com o erro, mas interromper a corrente prejudicial mantida pela intriga, o que significa não vitalizar o mal, mas manter-se em paz, sustentada pela irrestrita confiança em Deus. Muito obrigado, Nega. Muito obrigado de coração. E assim chegamos ao final de mais este programa Nobres Pares. Desejando um bom dia a todos. Continue na programação da nossa TV Câmara. E até o próximo programa.